Somos chamados por Deus a buscar, nessa quaresma, esse tempo propício da oração, do jejum e da caridade. São 3 esteios que nós temos para seguir. Por isso, acompanhe comigo todos os dias aqui e receba essa bênção grandiosa da Palavra de Deus, porque a quaresma é esse tempo que nos leva para um encontro mais íntimo com cada um de nós. Comece a praticar as coisas boas, vá para a igreja constantemente, comece a fazer esse tempo e acompanhe conosco a Palavra de Deus para você sempre ficar orientado e compreender os sinais que Deus tem mostrado para nós. Que Deus abençoe, que você possa compartilhar dessa mesma ideia com seus colegas aí no WhatsApp e tenha todos uma ótima palavra ouvida, meditada e guardada no coração. Hoje é quarta-feira de cinzas e eu trago a Palavra de Deus para abençoar e iluminar essa quarta-feira, que ora iniciamos o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1, 6, 6, 18, 16, 18. Cuidado, não pratiqueis vossa justiça na frente dos outros, só para ser desnotado. De outra forma, não recebereis a recompensa que o vosso Pai que está no céu. Por isso, quando deres esmola, quando orardes ou quando jejuardes, tranque a porta do teu quarto. Que os outros não vejam que estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê escondido te dará recompensa. Por isso hoje nós temos essa oportunidade de crescer no Evangelho e pedir a Deus que continue nos abençoando, porque quando começamos a quarta-feira de cinzas, a gente começa a perceber que hoje nós entramos num período de quaresma, e quaresma tem um sentido diferente porque nós buscamos a Deus agora, e por isso eu peço a você que deixe a Palavra de Deus falar ao nosso coração. Hoje começamos a quaresma com os ritos simbólicos próprios e exclusivos da quarta-feira de cinza, primeiro a procissão penitencial, que simboliza a peregrinação pessoal e comunitária de conversão e renovação espiritual de cada um de nós. A imposição das cinzas, que significa o chamado a corresponder à sinceridade da alma, à coerência das obras. A quaresma é um tempo de purificação, tal como a manifestação de sua cor litúrgica, que nós temos aqui o roxo, e toda ela está orientada ao mistério da redenção. Como caminho de autêntica conversão e de preparação espiritual mais intensa, para celebrar a Páscoa, a liturgia nos propõe 3 práticas penitenciais que têm um grande valor para a tradição bíblica. Primeiro, a oração, o jejum, a esmola. Na realidade, a vida cristã toda é um combate, sem pausa, no qual devemos usar essas 3 armas para combater o inimigo, aquele que muitas vezes corrói e destrói muitas pessoas. Morrer a si mesmo para viver em Deus é o itinerário ascético de todo discípulo de Jesus, que estão chamados a percorrer com humildade e paciência, com generosidade e perseverança. Acompanhe comigo agora esses 3 momentos. Vamos começar com a esmola. Hoje contemplamos a quaresma como um tempo privilegiado de peregrinação interior até aquele que é fonte de misericórdia. Uma das práticas quaresmais recomendadas é a esmola, ou seja, representa uma maneira concreta de ajudar as necessidades e, ao mesmo tempo, um exercício ascético para libertar do apego aos bens terrenos. A caridade, ela nos ajuda a vencer a tentação constante de servir a 2 senhores, a Deus e ao dinheiro. Ensina-nos a socorrer ao próximo nas suas necessidades e compartilhar com os outros o que, por bondade divina, possuímos. Por isso, a caridade evangélica não é simplesmente filantropia, mas expressão concreta da caridade e a virtude teologal que nos ajuda a converter no interior do nosso amor de Deus e dos irmãos, a imitação de Jesus Cristo, que morrendo na cruz, se entregou a si próprio por nós. Por isso a quaresma incita-nos a seguir o exemplo da viúva pobre, cuja esmola não consistiu somente em dar o que possuía, mas o que era toda a sua pessoa. Isso é importante. Vamos para o segundo passo, que é o jejum. O que é o jejum? Hoje, quando iniciamos a quaresma, considerando que 40 dias de jejum que o Senhor viveu no deserto, antes de aprender a sua missão pública,
igual a Moisés antes de receber as tábuas da lei, ou de Elias antes de se encontrar com o Senhor no Monte Horebe. Veja que Jesus Cristo, orando e fazendo jejum, preparou a sua missão. Iniciou foi uma forte enfrentamento com o tentador. Se nós queremos enfrentar o tentador, temos que abrir mão. E veja que na Sagrada Escritura, toda a tradição cristã ensina que o jejum é uma grande ajuda para evitar o pecado e tudo que induz a ele, pois o pecado nos oprime a todos, nos oferece o jejum como um meio para recuperar a amizade com o Senhor. Por isso, no Novo Testamento, Jesus, prevenindo a hipocrisia de alguns fariseus, indica a razão profunda do jejum. Comer alimentos verdadeiros é fazer a vontade do Pai. O último término se trataria de jejuar da nossa própria vontade. Então veja como é importante a gente entender como o jejum, o Senhor deseja somente, humildemente a Ti, confiando a Tua bondade e misericórdia. Por isso hoje eu peço que você incline um pouco da sua cabeça e receba a bênção de Deus. Que Deus Pai te abençoe, te proteja, te guarde, te ilumine e te dê uma quarta-feira iluminada com as cinzas e a bênção de Deus e uma ótima quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.